só voltar ao Rodrigo Viga lá no Rio de Janeiro, porque essa fraude, ou seja, essa manipulação de dados, essa mudança exatamente na situação de vacinação de algumas pessoas foi feita justamente, segundo a apuração da Polícia Federal, lá em Duque de Caxias. O Viga já está conosco? Já está. Viga, vamos retomar então, por gentileza. Agora temos uma condição de áudio melhor, por favor. É isso, Piotr. Muito boa tarde para você, para o nosso ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan aqui no Rio de Janeiro, no âmbito dessa operação, que nós temos aí informações ainda, algumas fragmentadas, fracionadas. Foram cumpridos 2 mandados de prisão aqui no estado do Rio de Janeiro, um deles envolvendo o secretário municipal de governo da Prefeitura de Duque de Caxias, onde supostamente essa fraude teria acontecido na inserção de informações no Conect SUS, e também foi feita uma prisão aqui no Rio de Janeiro. O secretário em questão que foi preso em Duque de Caxias é João Carlos de Souza Brecha, um velho conhecido aqui do Rio de Janeiro, que trabalha em Duque de Caxias há algum tempo, tinha ligação inclusive com o atual secretário estadual de transporte do Rio de Janeiro, Washington Reis. O outro preso, uma pessoa relativamente próxima, ligada ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele é Ailton Barros, foi candidato a deputado na última eleição e hoje é suplente de deputado na Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro. Como eu disse, além dessas 2 prisões, os presos foram encaminhados para a Superintendência da Polícia Federal. 9 mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui no Rio de Janeiro em vários endereços do estado. Um deles envolvendo, inclusive, o deputado federal Gutenberg Reis, ele que é irmão do secretário estadual de transporte, Washington Reis. Eu procurei a defesa e a assessoria de Gutenberg Reis. Ele disse que se viu surpreso com esse mandado de busca e apreensão que foi cumprido, um aqui no Rio de Janeiro e outro contra ele em Brasília, na capital federal, que não tem qualquer ligação e envolvimento em um eventual e suposto esquema de fraude na caderneta, no sistema de vacinação aqui no país. Foram alvos também de busca e apreensão aqui no Rio de Janeiro, além do irmão do ex-prefeito do Duque de Caxias, agora secretário estadual de transportes, Washington Reis, o Gutenberg Reis, Marcelo Siciliano, que é ex-vereador aqui do Rio de Janeiro, e também uma servidora da Prefeitura de Caxias, identificada como Camila Alves Soares. Detalhe chama a atenção também que uma funcionária, viu, Piotr, lá de Duque de Caxias, da Baixada Fluminense, cidade da Baixada Fluminense, responsável pela central de vacinas, identificada como Cláudia Helena Acosta Rodrigues da Silva, ela foi conduzida à Superintendência da Polícia Federal para prestar esclarecimentos e falar se foi em Caxias onde eventualmente aconteceu a sua suspeita de fraudes em dados de vacinas, em dados vacinais. Nas últimas horas surgiram também rumores de que alguns, ou pelo menos um dos envolvidos, poderia falar sobre a questão envolvendo o assassinato da ex-vereadora Marielle Franco. A gente não tem informações confirmadas nesse sentido, nessa direção. Sabemos apenas que o ex-vereador Marcelo Siciliano, outrora, lá no começo das investigações, chegou a ser apontado como um dos envolvidos no crime, mas no curso das investigações isso acabou caindo por terra, não houve esta confirmação. Portanto, aqui no Rio de Janeiro foram 2 mandados de prisão executados, um contra uma pessoa próxima ao ex-presidente Jair Bolsonaro e outro contra um secretário municipal de governo da cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e mais 9 mandados de busca e apreensão. Um dos mandados contra esse deputado federal, Gutenberg Reis, e outro foi um fato que chamou bastante atenção, foi o de uma chefe do Departamento de Vacinas de Caxias ter sido conduzida para a Polícia Federal para explicar se houve ou não fraude em dados vacinais ligados ao Conect SUS, Piotr. Muito obrigado, Viga. Tá aí as informações do Viga. Vamos continuar aqui porque nós convidamos aqui o deputado federal Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, e também o jurista Fábio Tavares Sobreira, que é especialista em direito constitucional, para entender, inclusive, não somente o caso e essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que ouviu o Ministério Público, havia uma opinião do Ministério Público, se houve excessos na operação, obviamente também o caso. Senhores, sejam bem-vindos, boa tarde. Deputado Javô, senhor, eu só queria ouvir antes o doutor Fábio Tavares. Doutor, que análise o senhor faz, tanto do fato em si, quanto das ações e atitudes tomadas, decididas, na verdade, são decisões do ministro Alexandre de Moraes, da forma como o caso está sendo conduzido?
Piotr, boa tarde, deputado, a nossa audiência. Piotr, é uma verdadeira caça às bruxas, essa que é a verdade. A nossa Constituição Federal, nós temos que alterar o nome dela e colocar Constituição da República Federativa de Moraes. E eu digo por quê. Esse caso em si, eu nem entro no mérito se houve ou não a prática do crime de fraude. Porque se houve, deve ser punido na mesma medida que a lei determina. O que nós questionamos é misturar o joio, exatamente o que os assessores, o que os militares fizeram com a conduta do presidente. São coisas distintas. Primeiro, um tenente-coronel foi preso e a sua esposa. E olhando desde o dia 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes, no despacho dele, ele colocou da seguinte forma: ele fixou a competência, tendo que a competência para processar e julgar os militares é a justiça militar. E eu explico por quê. Essa regra se aplica desde 2017, quando o artigo 9º do Código Penal foi alterado, trazendo a figura dos crimes militares por extensão. Então, primeiro ponto, o STF, seja o ministro Alexandre de Moraes ou qualquer outro, ele não pode fixar a competência. A competência está fixada na Constituição e na lei. Segunda questão, um tenente-coronel foi preso e outras pessoas, exatamente pautado em quê? Não há argumentos para prisão em relação à carteira, o que ofende por si só. Terceiro, o STF sempre enalteceu a liberdade. A prisão sempre foi a exceção. E o que nós estamos vendo cada dia mais? É a regra. Então, os requisitos não estão presentes, é exatamente um abuso, um excesso, e como eu disse no começo, Piotr, é uma verdadeira caça às bruxas. Até porque o STF se deu o entendimento do garantismo. E o garantismo, para o doutor pode me explicar melhor aqui, o garantismo é usar todos os recursos da lei para evitar medidas drásticas. Não quer dizer injustiça, mas garantir todo o acesso à defesa. E claro, quando você determina a prisão, a apreensão, você tem uma medida já tomada que pode trazer um constrangimento se acaso isso tudo não for provado. Deputado Bibo Nunes, vamos lá. Eu preciso ouvir o senhor porque é um caso que acontece. Eu não vou relacionar aqui se isso faz sentido ou não, mas se eu pegar só a ordem dos fatos objetiva, eu tive Bolsonaro sendo recebido lá em Ribeirão Preto de forma extremamente, com uma popularidade gigantesca, no evento do agronegócio. Ontem o governo perdeu, porque ao retirar de votação o PL da censura, o governo acusou ali que poderia perder no plenário. Na manhã seguinte, aí você tem esse caso da vacinação com essas nuances e explicações que nos deu aí o doutor Sobreira em relação especificamente se havia necessidade de toda essa operação. Isso me recorda, por exemplo, quando a Polícia Federal começou a ser criticada lá atrás de fazer operações muito vultosas, chamando atenção. Bom, na sua opinião, deputado, o que faz sentido nisso ou não? Olha, o que nós falamos há pouco aí, nada faz sentido. Nós estamos vivendo no Brasil uma distopia. Estão tentando acabar com a nossa liberdade de expressão. Temos um ex-ministro da Justiça preso há 4 meses, sem motivo plausível, nada de provas contra ele. E hoje, então, chegamos ao máximo. E o que nos fala, quase, é que hoje eu estive com militares de altíssima patente e bastante indignados, porque essa prisão preventiva do Mauro Cid foi numa área militar. Foi numa área militar, sem consulta alguma. Os militares não estão nada satisfeitos. Não existe respeito mais com ninguém, com o cidadão comum, com o senador, com o deputado federal, com ninguém. Hoje, a justiça está envergonhando os brasileiros. Ontem, eu falando com 3 jovens que se formaram em Direito e que não querem mais exercer a profissão por vergonha do que estamos passando. Vejam se tem motivo de prender o Mauro Cid, que não tem crime algum, não é sequer réu primário, por causa de um cartão, de um suposto cartão que não tem prova alguma. E lá chegando, ainda procuraram, e é motivo contra ele agora, suspeitas que encontraram $16 mil e R$16 mil. Já começam a aumentar a confusão, a complicação. E quanto ao presidente Bolsonaro,
Não tem nada de prova, só suspeitas com um ex-presidente da República. Sabe o que é isso? Prova alguma. O presidente, se tivesse falsificado um cartão, quando chegasse num país e exigissem, todos saberiam. Teria prova, olha aqui, entrou nos Estados Unidos, entrou na Rússia, falso. Não tem nada. Nos Estados Unidos não pediram vacina para ele, porque não exigia conforme o cargo. A filha tinha menos de 18 anos. Estamos vivendo tempos de absurdo total. É o que se diz a ditadura da toga, com todo respeito, mas nós não podemos admitir que continue isso. Querem encobrir o fracasso do governo ontem, aqui na Câmara Federal, onde tiveram uma fragorosa derrota, porque se fosse a votação que deveria ter ido por acordo, que era na terça-feira, teria perdido o governo. Essa PL da censura. Os momentos são os mais difíceis possíveis. Uma prisão onde não segue rito algum. A Procuradoria-Geral da República foi contra a busca e apreensão. Não se respeita nem a Procuradoria-Geral da República. Estamos vivendo momentos onde a justiça é mais realista que o rei. Estão procurando pelo em ovo e dente em galinha. Um absurdo, uma vergonha que estamos passando. Deputado, já volto ao senhor. Doutor Fábio Tavares Sobreira, vamos lá. Nós tivemos um avanço agora porque boa parte das informações da Polícia Federal, desse processo todo, foi mostrada. A gente está tendo transparência. De manhã tinha-se muito poucas informações, agora há pouco a polícia pegou e mostrou ali exatamente no pedido fundamentado e a razão da qual, inclusive, se baseou o ministro Alexandre de Moraes para determinar tudo isso que nós estamos discutindo aqui, seja a prisão do ajudante de ordens e a apreensão do celular do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, mas a gente tem informação de que teria tentado fazer, e há um cruzamento ali da Polícia Federal, tentado fazer essa suposta fraude, e ainda é uma acusação. Em jornalismo a gente diz que sempre é uma acusação até que o caso seja transitado em julgado, mas vamos lá. Tentou se fazer em Goiás, depois não deu certo, foi para Duque de Caxias, ali é que está sendo agora feita toda a operação, inclusive com uma funcionária da prefeitura sendo ouvida. Especificamente neste caso, e diante, obviamente, do fato em si, que é uma fraude em cartão de vacinação, a lei prevê tudo isso? Por mais que todos esses detalhes tenham sido agora explicitados com as informações, se tirou o sigilo do processo, só para deixar muito claro. De jeito nenhum, Piotr. Os requisitos não estão presentes nem para busca e apreensão, nem para a prisão. Se nós olharmos a conduta do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro, a mídia, o consórcio, quem quer que seja, está confundindo a conduta do ex-presidente com a conduta dos seus assessores. São coisas distintas. No direito penal, nós temos que individualizar a conduta. Então, seria insano de qualquer pessoa que diz abertamente, eu não me vacinei, praticar tal conduta. É claro, temos que investigar, temos que apurar, é evidente, mas sem vilipendiar o texto constitucional, sem atentar contra a lei. Então nós não podemos colocar todos num balaio. Quem me garante que o assessor, ou quem quer que seja, não fez isso? E se ele fez, ele deve responder criminalmente, mas não com esses excessos. Nada justifica vilipendiar a lei. Nada justifica esses excessos. O STJ, só por curiosidade, a sexta turma, ela decidiu isso em 2021, dizendo que prints de telas de WhatsApp, celular, não são provas cabais. Então, se quer processar, quer punir o ex-presidente, não tem problema. Mas vamos trazer o laço de uma prova palpável. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, ainda que tenha ocorrido a fraude pelos assessores, e nós vamos ter que apurar a conduta do presidente, que creio eu, não posso fazer juízo de valor, não creio que tenha praticado, porque seria extremamente burro, não tem outra palavra, que uma pessoa que vai em rede nacional e fala, eu não me vacinei, e o chefe de Estado tem um outro tratamento, ele não fica apresentando carteirinha, documento, e nós sabemos que no dia 30 de dezembro ele viajou, e conforme eu li rapidamente a decisão, parece-me que a informação falsa foi inserida no dia 21/12 e ela foi apagada 6 dias depois, no dia 27/12. A questão é,
quer punir o ex-presidente, quer manchar a história dele, mas mostre que ele deu a ordem, mostre a mensagem, o áudio, faça exatamente essa cadeia de prova para demonstrar isso. Agora, essa caça às bruxas, o vale tudo, é inadmissível, Piotr. Por quê? E eu, finalizando rapidamente, quando nós tratamos um tenente-coronel do Exército, um capitão, os assessores e até um ex-presidente dessa forma, o cidadão de direita ou de esquerda deve se preocupar. Ele deve pensar, se é tratado dessa forma, uma autoridade, não observam absolutamente nada, coitado do João, coitado da Maria, coitado do Fábio, coitado de qualquer cidadão comum. Agora são 4 horas e 34 minutos. Deputado Bibo Nunes, eu tenho mais 2 minutos, mas eu quero lhe ouvir especificamente sobre um ponto que me chama a atenção. O ex-presidente Jair Bolsonaro assumiu todos os ônus, todas as imposições, estou falando do mundo externo para cá, toda a perda de popularidade eventual ou eventuais constrangimentos de dizer que não ia se vacinar e por não ter se vacinado. Qual seria a razão dele pedir? E, obviamente, isso precisa ser comprovado, não há nenhuma forma disso, o próprio processo não diz isso, diz apenas do assessor, o celular dele foi apreendido para, digamos, a investigação continuar. Mas qual seria o ganho disso? Primeiro, essa questão. E nós temos um regramento, me parece que nós temos um problema de segurança jurídica claríssimo no Brasil. Uma coisa é o entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação à Operação Lava Jato, e ali há um garantismo gigantesco. Em outras situações, o Supremo entende de outra maneira, ou especificamente o ministro Alexandre de Moraes. Deputado. Olha, o Poder Judiciário hoje no Brasil é pura hermenêutica. Agora veja a situação em que fica um ex-presidente da República. Tem sua casa invadida de madrugada, seu celular apreendido. Isso é desmoralizante. Sem prova alguma. O presidente não se vacinou porque esta vacina, ela era uma vacina em teste. Não era uma vacina já comprovada. Ele tinha esse direito e não se vacinou. A filha não se vacinou, a mulher se vacinou. Não tem prova alguma. Não tem nada que justifique essa prisão preventiva. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis no Brasil e isso tem que terminar, porque não se sabe o que vai acontecer mais. Daqui a pouco, um assessor do Bolsonaro passa um sinal vermelho à meia-noite, 1 da manhã, vai preso imediatamente. Isso não é motivo para prisão, como não é motivo para prisão se foi que adulterou um cartão. Não é motivo para prisão imediata uma pessoa de bons antecedentes. Estamos vivendo momentos difíceis na justiça e isso tem que acabar. O Brasil, as pessoas de bem, não suportam mais essas atitudes que vêm do judiciário. Deputado Bibo Nunes, federal pelo PL do Rio Grande do Sul, muito obrigado pela participação aqui nesse debate. Dr. Fábio Tavares Sobreiro, obrigado mais uma vez pela gentileza também de nos atender. Bom, a gente